Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Faço esta gravação e essa mensagem com a preocupação de orientar as nossas ovelhas no sentido de votarem coerente e corretamente conforme os nossos princípios e as nossas bases bíblicas. Em 1 Timóteo capítulo 2, nós lemos o seguinte: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Pois bem, posto isso, para nós orarmos pelos nossos governantes, se nós votarmos e elegermos candidatos que se opõem diretamente aos princípios bíblicos, se nós colocarmos o nosso voto em candidatos que são antagônicos aos princípios bíblicos, conforme exarados no Decálogo, seja 10 mandamentos do Senhor, nós vamos reparar que os primeiros 4 mandamentos se referem à relação do homem com Deus. Muito bem, vivemos num mundo onde a maioria não tem Deus em Cristo Jesus. Mas se você, que crê em Deus, por meio de Cristo Jesus, Salvador e Senhor, votar em uma pessoa que, apesar de não crer dessa maneira, também viola os princípios básicos da Bíblia, como você pode orar por esta pessoa? De que maneira Deus vai aceitar a tua oração se você já votou conscientemente numa pessoa que ia violar os princípios bíblicos? Vejamos. Há um lado, que se chama esquerda, que diz que a família é um elemento superado, é antigo, é superado mesmo. Viola o 6º mandamento, pois diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias da tua vida na terra. Diz: não matarás, mas no entanto apoiam e aprovam o aborto. Para quê? Não é matar? Não importa de que forma, está se matando uma vida. Não adulterarás. Adultério não é somente entre homem e mulher com outras. Adultério é você violar os princípios de integridade de qualquer coisa. Isso se chama adulterar. Não furtarás, é corrupção. Então, se a pessoa corrompe, está furtando de alguém. Não dirás falso testemunho. Quantas vezes ouvimos uma coisa dessas pessoas e fazem outra? Isso é um falso testemunho. Falam dos outros. Não cobiçarás. E a cobiça que está na base de todo esse regime que se opõe à palavra de Deus. Então, se nós colocarmos uma pessoa que não respeita os princípios básicos ordenados por Deus, como é que Deus vai aceitar a nossa oração se já de princípio votamos errado? Nós vamos ter o castigo que nos é devido. Então, eu apelo para os irmãos orarem, mas também votarem coerentemente com sua posição cristã. Ser cristão, você é cristão, seja dentro de casa, seja dentro da igreja ou fora dela. Ser cristão significa ser sal do mundo, você mudar alguma coisa no mundo através do teu comportamento, através dos teus compromissos, através da tua verdade, da tua transparência e honestidade. E isso faz toda a diferença. Então, o nosso voto tem que ir em direção àquelas pessoas que respeitem os princípios básicos da Bíblia. Não vou dizer qual o candidato que você deve votar. Isso é uma responsabilidade sua diante de Deus. Porém, nós temos que cuidar, sim, de ser coerentes, para que não soframos nós o castigo, como o povo de Israel, que colocou Saul contra a vontade de Deus no reino. Grande problema. Então, Deus não vai ouvir a nossa oração se votarmos errado, incoerentemente com os princípios bíblicos. Aí que está a grande dificuldade e, ao mesmo tempo, desafio que o inimigo desse mundo quer nos colocar. Portanto, lembre-se, se você quer orar com sucesso, com resultados, por um candidato que você está colocando lá,
que esse candidato seja coerente com a nossa fé, com os princípios bíblicos, para que realmente Deus possa abençoar a nossa nação, o nosso Brasil. Por isso, Paulo diz a Timóteo: exorto-te antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça. Ação de graça quer dizer agradecer a Deus por alguma coisa que você fez e que está sendo feito. Você não pode agradecer a Deus por um candidato que se opõe à palavra de Deus. Portanto, meus amados, sejam coerentes, sejam conscientes, orem a Deus, escolhem o seu candidato, porém, sempre atentando para a realidade dos princípios bíblicos que devem ordenar e direcionar as nossas atitudes. E que, para tanto, Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço.